As últimas 48 horas revelaram algo que os bastidores diplomáticos tentam esconder. O cessar-fogo não existe mais, ou melhor, existe apenas no papel. Porque o que está acontecendo no Golfo Pérsico agora é uma reconfiguração da arquitetura militar global que nenhum comunicado oficial consegue explicar. Eu sou Roberto Macedo e você está no Território Militar. Aqui você encontra assuntos geopolíticos e conflitos internacionais em primeira mão. Então já deixa o seu like, se inscreve em nosso canal e ativa o hype. Na madrugada desta quinta-feira, 28 de maio, o Irã atacou a base aérea do Zeugha em Campo Buerim, no Kuwait, com mísseis balísticos de médio alcance. O Kuwait interceptou parte da ofensiva, mas o sinal foi inequívoco. A contenção acabou. O que vinha sendo vendido como negociações diplomáticas era, na verdade, uma pausa operacional. Uma respiração antes do próximo movimento. Washington classificou isso como violação flagrante do cessar-fogo. Só que esse é o problema. Os Zeugha já haviam violado o cessar-fogo dias antes. Na segunda-feira, dia 25, forças americanas bombardearam o sul do Irã. Depois, na quarta-feira, derrubaram 5 drones iranianos e destruíram uma estação de controle terrestre em Bandar Abbas. Tudo isso enquanto o acordo de paz seguia vigente. Então não se trata de uma violação. Trata-se de uma nova guerra sendo travada dentro do rótulo de cessar-fogo OUS. Números importam aqui. Os Zeugha precisaram usar mais de 1.000 mísseis de cruzeiro Tomahawk na campanha anterior contra o Irã. Detonaram algo entre 190 e 290 interceptadores THAAD. Entre 1.430 mísseis Patriot saíram de seus lançadores. E esses estoques não devem ser recuperados antes de 2030, se tudo correr bem na produção. Mas a escalada continua mesmo assim. Isso nunca aconteceria se houvesse uma saída diplomática clara à vista. O Irã sabe disso. Por isso elevou a aposta no Estreito de Hormuz, a jugular do comércio energético global. 20% do petróleo e do gás natural do planeta passam por ali. Teherã começou a exercer controle sobre o tráfego. Passou a cobrar taxas de navios sob sanções americanas. Deixou apenas 26 embarcações passarem nas últimas 24 horas. Antes da guerra, eram mais de 100 navios diários. A mensagem era clara: o controle agora pertence a Teherã. Trump respondeu da seguinte forma: ninguém vai controlar o Estreito de Hormuz. São águas internacionais. E Omã se comportará como todo mundo, ou teremos que intervir militarmente. Essa frase não é hipérbole. É uma declaração de guerra contra um aliado de décadas. Omã, que mediou negociações entre Washington e Teherã, que ajudou a estruturar o próprio cessar-fogo, acabou de receber uma ameaça presidencial porque ouviu a proposta iraniana sobre a administração conjunta da rota marítima. Vamos desempacotar o que isso significa estrategicamente. Primeiro, Trump está dizendo que os Zeugha não negociarão soberania sobre rotas marítimas, nem com aliados, nem com adversários. A mensagem para o resto do mundo é devastadora. Ou você faz exatamente o que Washington quer, ou sofre consequências militares. Isso pode quebrar alianças que duram há 70 anos. A Arábia Saudita, Emirados Árabes e até Israel devem estar em comunicações internas agora, questionando quanta segurança realmente possuem. Segundo, Omã está sendo punida por tentar pacificar, não por atacar, mas por tentar mediar. Isso desincentiva completamente futuras negociações no Oriente Médio. Se um mediador recebe ameaças nucleares, ninguém mais desejará servir como intermediário. A diplomacia morre exatamente quando mais se precisa dela. Terceiro, o cessar-fogo estava montado sobre um blefe e Trump o derrubou publicamente. O Irã tinha esperança de que Omã pudesse ajudar a restaurar o fluxo no Estreito de Hormuz em troca de alívio de sanções. Trump fechou essa porta completamente. Disse que não há negociação sobre sanções, que o programa nuclear iraniano deve ser desmantelado, que Omã não pode ter voz nenhuma nesse processo. E ainda ameaçou intervir militarmente caso o país tente avançar nessa direção.
É difícil imaginar um cenário mais instável. Os preços do petróleo já começaram a oscilar. Os preços caíram 5% na quarta-feira antes dos ataques. Depois subiram 3%. Os investidores estão nervosos, porque sabem que qualquer escalada nos próximos dias fecharia o Estreito de Hormuz permanentemente. Um fechamento permanente significaria petróleo acima de $120 por barril, inflação global fora de controle e economias ocidentais entrando em recessão. Trump precisa de gasolina barata para manter seus índices de aprovação. Por isso disse que o fim da guerra está próximo. Mas também afirmou que ainda não está satisfeito com as negociações e que os EUA não vão aliviar as sanções. Então, qual é a saída que ele promete? Aparentemente, nenhuma. O que existe é a seguinte realidade: os EUA estão atacando sistematicamente a infraestrutura iraniana de controle do Estreito de Hormuz enquanto negociam paz. O Irã está retaliando esses ataques enquanto mantém a rota marítima bloqueada. E Omã, que deveria ser a chave para sair desse impasse, acabou de receber ameaças militares diretas do presidente americano. Enquanto isso, Israel continua atacando o Hezbollah no Líbano. Israel matou 331 pessoas em apenas uma operação há poucos dias. Também realizou incursões terrestres profundas. O Hezbollah contra-ataca. O sul do Líbano virou uma zona de guerra aberta, tudo supostamente sob cessar-fogo. O que está acontecendo é que as potências estão recalibrando o significado de cessar-fogo. A expressão deixou de significar parada de hostilidades para se transformar em um período de operações militares com intensidade reduzida. O teatro não mudou. Os atores apenas reduziram o volume. Os próximos movimentos determinarão se há retorno à escalada total ou se conseguirão manter essa guerra de baixa intensidade indefinidamente. O Irã entrou em um espaço perigoso agora. Trump rejeitou publicamente qualquer negociação sobre soberania no Estreito de Hormuz. Isso significa que a próxima retaliação iraniana, se vier em escala maior, receberá uma resposta americana sem limitações. E ainda há a questão das armas nucleares. Marco Rubio, secretário de Estado, deixou claro: a questão central é que o Irã nunca terá armas nucleares, isso não é negociável. Mas Teherã insiste que o programa é pacífico. Então, como termina essa história? Ou o Irã abandona o programa sob pressão absoluta, ou os EUA atacam os centros nucleares iranianos. Não há terceira opção. Há ainda um problema crítico: os estoques americanos. Os EUA precisarão de anos para reconstruir os arsenais de mísseis, até 2030 para recuperar as reservas de Tomahawk. Mas a guerra continua agora. Isso significa que os próximos meses serão críticos. Se o Irã explorar ao máximo suas capacidades militares antes de o reabastecimento americano ser concluído, haverá uma janela real de vulnerabilidade nas operações dos EUA. O Irã sabe disso também, então o que vem agora? As próximas 48 horas são decisivas. O Irã pode optar por uma escalada massiva em retaliação às ameaças de Trump e aos ataques americanos continuados. Ou pode apostar em paciência estratégica, sabendo que os EUA estão com estoques comprometidos. O petróleo responderá instantaneamente a qualquer escalada. Os mercados globais entrarão em pânico. As eleições legislativas americanas de meio de mandato podem ser afetadas. Trump está em um dilema estratégico. Precisa parecer forte contra o Irã para manter sua base política, mas cada ação militar eleva o preço do petróleo, prejudicando a economia. E uma economia fraca prejudica sua reeleição. Então ele faz movimentos militares limitados e ameaças públicas de grande escala. Omã recebeu a ameaça, porque Trump precisa demonstrar resolução sem gastar munição de verdade. Só que Omã agora está ofendida. E um mediador ofendido não consegue mediar nada. A diplomacia no Oriente Médio acabou de ser declarada morta pelo próprio presidente americano. O que vem agora é uma série de operações militares de desgaste, enquanto os dois lados esperam para ver quem pisca primeiro. O Irã aposta em paciência e no esgotamento dos estoques americanos.
Os EUA apostam em pressão econômica e ameaças nucleares. Ninguém está em posição de forçar uma vitória clara. Isso significa que o Oriente Médio entrou em um novo padrão de conflito. Não é guerra, mas também não é paz. É uma suspensão indefinida no limiar de uma escalada que poderia reconfigurar a ordem global em semanas. Os próximos dias dirão se essa suspensão aguenta ou se quebra.